Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu tô aqui de novo na TSO em São Paulo, dessa vez para retirar a Fiat Strada Range com motor 1.0 turbo. A gente já testou esse motor aqui no canal algumas vezes, mas ainda não na Fiat Strada. A gente vai fazer muito conteúdo legal com esse carro, mas esse aqui é o vídeo de primeiras impressões. Você vai conferir comigo quais são as impressões iniciais dirigindo esse modelo, que é uma das recentes novidades da Fiat no mercado brasileiro. Vou mostrar ela aqui rapidamente para vocês. Essa belíssima cor vermelho Monte Carlo. E mostrar aqui rapidamente o interior. E vamos lá então conferir quais são as impressões ao dirigir esse carro pela primeira vez. Vamos lá então começar o nosso teste com a Fiat Strada Range 1.0 Turbo. Já adianto para vocês a primeira impressão que eu tive. Não cabe uma garrafa de 1,5 litro ali nas portas. Isso me incomoda bastante porque eu ando sempre com uma garrafa grande e ela fica jogada aqui no carro. Outra coisa, pouquíssimos porta-objetos aqui. A gente tem o carregador de celular por indução, mas eu não quero carregar meu celular por indução nesse momento. E eu fico sem escolha, eu tenho que deixar ele jogado aqui embaixo, perto do freio de estacionamento. Outra coisa, esse volante é bem grande, né? Maior do que o interior desse carro. Então eu achei que ele ficou um pouquinho desproporcional. Mas vamos ver como que é dirigir esse carro. Vamos lá. Bom, a primeira impressão aqui é que eu tô dirigindo um caminhão. Porque esse volante, como eu falei, ele é muito grande. Mas não só isso. A gente também fica numa posição bem elevada de dirigir aqui na Fiat Strada. Isso porque eu coloquei o banco o máximo para baixo possível. Eu consegui encontrar uma configuração confortável para eu dirigir, mas realmente fica bem alto. Então quem gosta de uma condução um pouco mais baixa, sentar um pouco mais baixo, infelizmente você não vai ter isso aqui na estrada. Lembrando que a gente vai sim fazer uma média de consumo nesse trajeto inicial. Por enquanto estou com o ar desligado. Se der eu vou manter assim até o final, mas se tiver muito calor a gente liga. Até porque o teste de consumo oficial a gente faz num trajeto urbano e num percurso específico aqui do canal GT Autos, né? Que são somente as primeiras impressões. Então é só pra gente ter uma ideia do quanto esse carro bebe ou é gastão. Passando aqui em alguns buracos, primeira impressão dessa suspensão, para uma picape ela parece ter um acerto bem confortável. Isso é um ponto bastante positivo. Vou testar melhor ao longo do percurso, obviamente, né? A direção eu achei ela bem leve, mas realmente o tamanho desse volante me incomodou um pouquinho. Outra questão é esse banco. Aparentemente ele é bem confortável, tem abas um pouquinho largas, então ele te segura bem no banco aparentemente. Isso é bacana, né? Mais uma reclamação aqui sobre o volante é que por ele ser grande, a haste de seta fica um pouco escondida atrás dele. Então para dar seta, ó, eu daria seta mais ou menos aqui, ó, mas ela fica um pouco mais para trás, então acaba pegando bem aqui na pontinha só da haste de seta. E essa haste de seta é aquela que a gente já conhece do grupo Stellantis. Então às vezes você vai acionar a seta, você acaba dando um farol alto junto. Acontece com bastante frequência. Ó, aqui tem bastante desnível no chão, vamos conferir como que é a suspensão. Até cair para cá para conferir melhor. Pula bem pouquinho a traseira. E ela tá completamente vazia, tô sozinho dentro do carro, e parece que ela não pula muito. Se realmente se comprovar isso ao longo do nosso teste, é um ponto muito positivo para a Fiat Strada, né? Porque essa aqui, ela tem suspensão do tipo mola parabólica atrás. Ele é parecido com o feixe de mola, mas na verdade não é. Ele é uma mola só e parabólica. A gente pode citar também essa central multimídia aqui. Ela é de 7 polegadas e eu achei ela bem pequena. Tinha espaço aqui para colocar uma tela um pouco maior, ao que me parece. Ela tem a conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, e isso pelo menos é bastante positivo, mas a visualização fica um pouco comprometida pelo tamanho reduzido, né? Ainda assim, pelo menos tem, né? E é uma boa central, inclusive. A gente vai falar melhor dela em outros vídeos, mas é a central Uconnect. Apesar da tela pequena, ela tem um software muito bom. E pessoal, eu já vou pedir para vocês, já deixa o seu like aqui embaixo, porque os conteúdos que a gente costuma fazer aqui no canal dão bastante trabalho, envolvem muito tempo, bastante dedicação e até mesmo um investimento financeiro. Então o like é uma forma de você retribuir
esse nosso trabalho, que é totalmente gratuito para vocês. E é claro que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque teremos muitos vídeos legais aqui com a Fiat Strada Range. E falando especificamente dessa versão, é a única da gama atual da Fiat Strada que tem pneus de uso misto. A gente gravou aqui, lá na Fiat Sinal, uma Strada Ultra que usa essa mesma motorização e o mesmo câmbio, que eu já vou falar melhor para vocês, mas lá tinha pneus de uso urbano, aqui são pneus de uso misto. E isso acaba implicando no que? Melhora um pouquinho o desempenho off-road, porém, quando você está rodando aqui no asfalto, ele acaba sendo mais ruidoso. Ele não é um pneu tão liso, né? Ele é um pouco mais cravudo e acaba fazendo mais barulho. Geralmente aumenta um pouquinho o consumo de combustível também, embora seja um detalhe, tá? Não vai mudar drasticamente. Vamos falar então do conjunto mecânico, que na verdade é a grande novidade aqui para esse carro. A Fiat Strada agora é equipada nas duas versões mais caras com o motor 1.0 T200 de origem Fiat mesmo, tá? Compartilha com outros modelos da Stellantis, inclusive o Peugeot 208 que a gente testou recentemente no canal e tem vídeo já, diversos vídeos para vocês. Ele usa essa mesma motorização. Ela tem com etanol 130 cavalos e 125 com gasolina. Lembrando que os carros que a gente pega da Stellantis estão sempre abastecidos com gasolina, a não ser os que são movidos a diesel ou elétricos, né? E o torque é de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis. E esse torque está disponível em somente 1.750 rotações, o que é uma faixa muito boa. Você precisa demandar pouco do acelerador para conseguir ter uma resposta legal do carro, ó. Tô pisando bem pouquinho e ele já desenvolve velocidade com muita facilidade. Isso é bem interessante. Tá calor, então vou ligar um pouquinho aqui o ar-condicionado. Pelo menos temos comandos físicos, bem grandes inclusive, que é uma reclamação que a gente fez no Peugeot 208, que não tinha. Então, ponto positivo aqui para a Strada Range nesse sentido. Na estrada a gente vê uma suspensão bem confortável, mas realmente pula um pouquinho. Não é exagerado, mas como ela é voltada para o trabalho, ela tem essa suspensão mais robusta, que vai prejudicar um pouquinho o conforto. Mas realmente, até então eu estou me sentindo bem confortável aqui dentro. Não chega a incomodar. É só uma característica que você acaba percebendo. É bem notável. Agora, uma grande ausência aqui é o piloto automático, que na verdade o nome correto é controle de cruzeiro, né? Não temos nessa versão. Não é que ele não é adaptativo, simplesmente não existe. E na realidade em nenhuma versão da Strada, nem essa aqui que é a mais cara da gama, junto com a configuração Ultra. Esse carro aqui tá tabelado, vai aparecer o preço atualizado para vocês, mas em mais ou menos R$136 mil. Bastante coisa, né? E não ter o piloto automático, tem o câmbio automático, motor turbo, é um item que faz falta. E a Saveiro tem, ainda que como opcional em algumas versões. Aqui em desníveis um pouco mais profundos a gente percebe realmente, principalmente a traseira pulando um pouquinho. Aqui seria um momento onde eu gostaria de programar os 50 km por hora e deixar o piloto automático trabalhar para mim, mas não dá, não tem. Aproveitar aqui para falar de uma outra coisa que eu senti falta: entrada USB do tipo C. Ela tem aqui entrada auxiliar e USB no painel, mas é do tipo A, ou seja, o padrão um pouco mais antigo. Os novos equipamentos já estão vindo com padrão do tipo C, que é o meu celular. E aí eu tive que usar o cabo de um outro celular aqui para conseguir carregar o meu smartphone. E eu vou mostrar melhor para vocês depois, mas ela tem uma saída de USB para os bancos traseiros, que daria até para usar aqui na frente, mas também é do tipo A, normal, né? Bom, pessoal, voltando aqui, já estamos perto de pegar um trechinho de estrada para testar o desempenho aqui da Fiat Strada. Coincidência, não? E nesse meio tempo eu vim testando o sistema de som, e essa primeira impressão que eu tive, infelizmente, não foi boa. Ele não é péssimo, mas ele poderia ser melhor. Ele não tem uma qualidade muito definida. Tem poucos médios, poucos graves. Agudo eu achei até bom, mas eu, sendo sincero, não sou muito expert nesse assunto de sistema de som. Mas eu esperava uma qualidade um pouco melhor. Aqui nesses desníveis a gente sente ela pular um pouco mais, porque, como eu falei, e faz bastante barulho de, não exatamente de acabamento, mas do carro mesmo em si.
A suspensão um pouco barulhenta. É uma picape, né? Infelizmente as picapes são mais arcaicas, digamos assim, geralmente. Bom, pegando aqui a estrada, vale lembrar que, como eu falei, ela está com 125 cavalos, porque estamos na gasolina, 20.4 de torque, transmissão CVT de 7 velocidades, simuladas, obviamente. Porém, é uma questão legal desse câmbio. Ele funciona como um CVT mesmo de relações infinitas, quando você está andando assim de forma tranquila, e quando você põe no modo Sport, modo manual, kickdown, alguma coisa assim, que é quando você pisa até o fundo do acelerador, ele começa a simular as 7 marchas. E vale lembrar que esse carro tem 1.253 kg nessa versão Ranch Turbo. Não é muito pesada, né? Ela é uma picape compacta. E isolamento acústico aqui achei ruim. Sinceramente, entra bastante barulho de vento de lá de fora. E olha, pessoal, aquela questão da seta que eu tinha reclamado para vocês incomoda bastante. Porque, ó, eu venho da seta aqui, ó, e ela não tá. Eu tenho que pôr minha mão aqui mais para dentro. Esse volante é grande, então isso acaba atrapalhando. Não gostei disso. Aqui, ó, por enquanto andando de forma tranquila, ela se mostra confortável, principalmente nos bancos, mas também de suspensão. Agora o que a gente quer ver é o desempenho, né? Esse carro tá bem novo ainda, ó, tá com menos de 2.000 km, até o momento o carro mais novo que já passou aqui nas mãos do canal GT Autos, então ele ainda não amaciou, tá? Provavelmente por conta disso ele vai beber um pouco mais e talvez não tenha todo o vigor do seu desempenho. Eu vou desligar o ar-condicionado porque parece que deu uma melhorada na temperatura. E ó, vamos cair aqui para a esquerda pra gente conseguir testar o desempenho. Eu já vou colocar o modo Sport, lembrando que ele fica aqui no volante e ele aparece ali no painel, ele fica uma bandeirinha ali em cima e escrito modo Sport. Ó, realmente a rotação já sobe e vamos ver se vai dar pra gente acelerar, né? Ó, pé no fundo. Ó, vamos ter que tirar por causa do City, mas pé no fundo de novo. Inclusive tem uma saveira atrás da gente, ó. Tá ganhando velocidade. Ó, simulou a troca de marcha. Bom, qual a minha opinião? Vamos desligar o modo Sport por enquanto. Eu percebi que ele também fica o velocímetro como se fosse em itálico, né? Aquela fonte deitadinha. A minha opinião sobre o desempenho não é impressionante. Mas como eu falei, esse carro ainda está muito novo e é uma picape. Para uma picape é um ótimo desempenho, compacta no caso, né? Claro que a gente tem, por exemplo, uma Rampage que anda muito mais, mas uma picape compacta a gente só tem no Brasil a Estrada e a Saveiro. E com certeza ela anda muito mais do que a Saveiro. Modo Sport novamente, pé no fundo. Ó, ela desenvolve velocidade com certa facilidade, ó. Não é impressionante, mas é bom. E ela não parece mostrar instabilidade a essa velocidade. A direção ela fica mais durinha, por causa, como ela é elétrica progressiva, né? Ela fica mais durinha, então transmite segurança. Agora entra muito barulho de vento e os pneus fazem um pouquinho de barulho também, porque como eu falei, eles são de uso misto. Os pneus, por serem de uso misto, eles prejudicam um pouquinho também a estabilidade. É importante saber disso. Não é algo que vai fazer extrema diferença, mas tem sim uma divergência em relação aos pneus de uso urbano. Então, além de fazer mais barulho na estrada, ele pode aumentar um pouquinho essa sensação de instabilidade, o carro balançar um pouco mais. Estamos caminhando aqui para o final do nosso trajeto e aí eu vou falar para vocês como que ficou a média de consumo e um resumo das minhas impressões. Ó, uma pisadinha rapidinho aqui, sem o modo Sport, pé no fundo. Ó, tem um pouquinho de lag para responder. O motor grita bastante, até porque o isolamento acústico, como eu falei, não é muito bom, mas é uma boa resposta sim. Chegamos aqui no final do nosso trajeto, voltando lá da TSO em São Paulo com a Fiat Strada Ranch Turbo. Vamos então fazer uma conclusão das minhas primeiras impressões sobre esse carro. Lembrando que a gente vai falar de todos os detalhes depois, mas dando uma pequena pincelada aqui no visual, gosto bastante do design dessa picape.
Essa cor vermelha Monte Carlo ficou muito bonita também. E ao menos no visual ela dá uma impressão de ser mais refinada do que ela é. E essa é uma questão um pouco delicada. Por quê? Qual que foi a minha principal impressão? Não é um carro com tanto valor agregado. Ela custa ali mais ou menos hoje 136 mil reais, mas ela não te passa essa impressão. E o porquê que isso acontece? Porque ela é basicamente derivada do Fiat Mobi. A gente viu isso no interior, né? O interior é muito parecido com o do Mobi, e claro que tem suas exclusividades, é um pouco mais refinada sim, principalmente visualmente, mas a plataforma tem essa derivação do Mobi e também o projeto como um todo. Por isso, eu acho que esse preço está bem exagerado para a estrada, mesmo que tenha um ótimo conjunto mecânico, que é o motor 1.0 turbo. E ela é, sinceramente, eu achei ela até gostosa de dirigir. Ela me impressionou um pouquinho nesse sentido. No quesito dirigibilidade eu esperava menos. Embora ela ainda pule um pouquinho quando está vazia, igual a gente veio aqui até São Bernardo. Mas realmente eu me impressionei com a dirigibilidade desse carro. Eu achei mais gostosa de andar do que eu esperava. Aqui no interior o acabamento realmente é bem simples. Eu esperava que ela fosse mais moderna em alguns sentidos. Como eu falei, tem pouquíssimos porta-objetos. Aqui não tem. O carregamento aqui é só para o USB-A, que é aquele mais antigo, que realmente, ó, eu saí de lá com 70%, com o Android Auto conectado, sem fio. Ele tá aqui com 66%, então esse carregamento é bem lento. Ajuda a segurar um pouquinho da carga, mas não é tão bom quanto um USB-C. Vamos conferir como que ficou a média de consumo? Vamos lá, achei essa parte do computador de bordo bem completa, inclusive. Distância aqui, rodamos 32,8 km, com média de 11,1 km por litro e velocidade média de 33 km por hora. Levamos 59 minutos para fazer esse percurso. Ou seja, hoje pegamos menos trânsito do que das últimas vezes, o que beneficia um pouquinho o consumo, mas sendo bem sincero, ainda assim é uma boa média, porque a maior parte desse trajeto foi em cidade, rodando em São Paulo, que a gente sabe que o trânsito, mesmo quando está mais livre, ele ainda é um pouquinho carregado, e o trecho de estrada foi muito mais curto. Então, gostei, não achei ruim, mas, como eu falei, ó, ela tem 1.899 km, então ela ainda não amaciou a motorização, e quando isso acontecer, eu acredito que ela vai ficar mais econômica. É a mesma coisa que eu comentei com vocês no Peugeot 208. Resumo das minhas impressões então. Eu achei que seria um carro um pouco chato de dirigir, mas não, para uma picape é legal, não é tão divertido, por exemplo, quanto o Peugeot 208, que foi o último carro que passou aqui no canal, ou o Jeep Compass, o Jeep Renegade, mas para uma picape compacta focada em trabalho, eu achei legal, tem uma boa dirigibilidade. A Fiat conseguiu unir essas duas coisas no mesmo produto. Mas como eu falei, esse carro não merecia custar tanto assim. 136 mil reais é muito caro para um carro derivado do Mobi. Mas é isso aí, pessoal, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque teremos muitos conteúdos legais aqui com a Fiat Strada Range 1.0 Turbo.